Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Hoje é a última mensagem do livro de Hebreus. Quase um ano desde que o pastor Vilmar foi embora. Comecei em julho e agora estamos finalizando o livro de Hebreus. Uma mensagem que eu tenho certeza que a igreja, a maioria, não vão esquecer tão cedo. Muito bem, meus irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Hoje, coincidentemente, também nós fizemos a última mensagem da teologia do culto. E também hoje a última mensagem de Hebreus. Diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 13, 18 ao 25. Diz assim: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo a vós com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vós aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo a vós, irmãos, quero que toda a igreja lê junto comigo esse versículo. Pode estar acompanhando aqui, tá? Esse versículo 22. Rogo a vós. Ok. 23. Notifico vós que o irmão Timóteo foi posto em liberdade com ele, caso venha logo vos verei. Saudai a todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam, a graça seja com todo vós. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por essa noite, pelo louvores cantado ao Senhor. Como é bom, Deus, te exaltar, te adorar, saber que o Senhor está presente, Deus, e possamos sempre estar disposto a te servir. Abençoa cada um que está aqui nessa noite. Essa palavra, Deus, possa arder em nossos corações, nos transformar, nos renovar e nos moldar para cada dia sermos mais parecidos contigo. A Senhora, nessa noite, agradecido ao Senhor em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar a participação do culto espiritual. Nesse texto aqui, essa última mensagem, esse último texto, o autor, nessas últimas palavras, recomenda, exortando a pagar um preço em prol dos irmãos. Esse preço, amado, pagar em oração. Você ora pelo seu irmão? O autor está dizendo pagar um preço. E também orar pelos seus líderes. Como os líderes também devem orar pelo seu povo. Então, amado, nós vemos que esse autor, em todo o tempo, o que nós lemos, aprendemos desse autor, ele se manteve firme em Deus. Ele realizou a obra de Cristo com boa consciência. Ele escreveu palavras duras, difíceis, mas ele teve boa consciência. Ele se achou digno de estar diante de Deus. Não teve acusação na sua consciência. Ele fez aquilo que era necessário, inspirado pelo Espírito Santo. E ele fala aqui, que nesse texto, que o único que nos pode aperfeiçoar, e nos aperfeiçoou, é o pastor das ovelhas, o grande pastor da ovelha, que é Jesus. É ele que nos aperfeiçoa. A obra é dele, ele completou a sua obra. E nós precisamos saber que ele nos aperfeiçoou através do seu precioso sangue. Vivamos, amados, nesse texto está dizer, para nós viver de modo que cumpre a vontade de Deus. Você vive conforme a sua vontade ou a vontade de Deus? O autor está nos exortando, cumprimos a vontade de Deus, que é boa e perfeita. Jamais esqueça a exortação desse livro, para se manter obediente e fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar, amados. Então nós vemos o autor, desde o início desse livro. E quero fazer um resumo. Ele se mostrou zeloso pelas coisas do Senhor. Ele se mostrou zeloso pela nova aliança inaugurada pelo próprio Senhor Jesus. Desde o primeiro capítulo, o autor vem exaltando, glorificando o grande sumo sacerdote. Esse Jesus que é superior a todos os personagens que ele escreveu nesse livro de Hebreus.
Ele mostrou e ensinou que Cristo, amados, Ele inaugurou a nova aliança e que a velha aliança se passou. Não existe mais. Ficou para trás. Aquilo que era sombra virou realidade. Cristo chegou. Então nós vemos que Cristo é permanente, e ele fala em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será para todo sempre. Jesus Cristo, amado, ele veio, o autor vem falando que ele veio e trouxe a solução para a humanidade. O homem que estava em treva, quando diz lá em João, o povo que estava em treva viu uma grande luz, Jesus chegou e dissipou todas as trevas. Jesus veio, completou a obra de Cristo. O autor trouxe a memória aos seus leitores, amado, vários exemplos do Antigo Testamento. Tudo era sombra, provisório, preparação para que seria permanente, que seria real. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que com sua morte lá na cruz, ele triunfou. Hoje ele está sentado à destra do Pai Celestial e ele está intercedendo por mim e por você. Esse autor está levando a nós cada dia estar mais próximo de Jesus. Esse livro, amado, ele traz riquíssimas mensagens para o nosso coração. Como devemos exaltar e adorar somente Jesus. Reconhecer a sua superioridade. Que todo ser vivente que já viveram nessa terra está abaixo de Jesus. Jesus é acima de tudo, acima dos anjos. Também considerar, amados, nesse texto, o autor de Hebreus, ele também faz para nós, lembra nós, considerar os grandes heróis da fé, daqueles que trabalharam em prol da igreja, e aqueles que morreram em prol do Evangelho de Cristo, para que o Evangelho chegasse até nós. O autor leva a nós considerar os grandes heróis da fé, daqueles que morreram em prol de Cristo. Daqueles que até hoje vivem em prol do reino de Deus, daqueles que se esforçam, gastam seu tempo, ajude o seu rebanho, cuida das suas ovelhas. Então nós devemos considerar os líderes, daqueles que trabalham em prol do reino de Deus. Porque de fato, amado, nós temos que lembrar, e graças a Deus, ainda há cristão verdadeiro, pessoas fiéis, os remanescentes fiéis. É por causa desses fiéis é que Deus preserva. Ainda o mundo não está destruído, por causa dos remanescentes, dos fiéis, dos verdadeiros cristãos. Mesmo com muitas lutas, perseguições que esses cristãos naquela época viveram. Hoje também muitos cristãos sofrem, amados. Talvez nós não tenhamos a noção do sofrimento. Como nós sabemos que muitos países, como Nigéria, Coreia do Norte, outros locais, Índia, China, é proibido. Algumas mais enérgicas, como Coreia do Norte, como Nigéria, eles matam quem prega Jesus. Até hoje, eles têm que ficar escondidos. Eles têm que fazer culto nas cavernas. E a caverna é pequena, depois eles têm que procurar outra caverna, porque aumentou o grupo. Essa é a vida de muitos cristãos. E esse autor, ele estava falando para esses cristãos que estavam sofrendo perseguição, perdendo suas famílias, suas posses, mas mesmo assim eles permaneceram firmes no caminho de Jesus. Portanto, amados, nessas lutas que eles passavam, o autor pede oração. Nessa luta que muitas vezes nós passamos, e muitas lutas às vezes de ideologia, como nesse mundo de hoje, no Brasil, é briga de ideologias. Um pensa dessa forma, outro pensa de outra forma, e ninguém baseia o pensamento em Deus, na sua palavra. Nós precisamos de oração. A igreja do Senhor precisa de oração. É o único meio, amado, da igreja do Senhor obter, alcançar a vitória, se nós orarmos, clamarmos ao Senhor, porque nós precisamos das orações. Precisamos rogar a Deus. É o meio de nós obtermos a vitória por meio de Cristo. Como diz o versículo 18. Lemos aqui. Orai por nós. O autor está dizendo que poderia ter mais gente com ele. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Amados, nós precisamos, primeira coisa que nós precisamos, olhando nesse texto, nós precisamos caminhar todos juntos.
Eu preciso de cada um, você precisa de mim, eu preciso de você. Precisamos caminhar junto. Na nossa luta diária, não é fácil. E nós precisamos constantemente um do outro. Nós precisamos gastar tempo em oração. Nós precisamos suplicar em favor daqueles que lutam em nosso favor, daqueles líderes que se esforçam em prol das nossas vidas. Nós precisamos orar. Daqueles que andam conosco. O próprio Tiago diz em 5,16, devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orar um pelos outros. É a recomendação da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que todos gostam de que ore por sua vida. Mas você ora pela vida dos outros? Não é só você pedir oração, mas devemos orar também um pelos outros. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, do 1 e 2, pede oração para que a palavra de Deus se propague e que fosse livre dos homens perversos, porque havia homens perversos que queriam destruir a vida de Paulo. Ele pede oração. Mesmo o grande apóstolo Paulo, quando ele fala, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele pede oração. Em Mateus 26, 38, 40, Jesus chamou os discípulos a vigiar com ele. Aí ele volta, depois de uma hora, algum tempo orando, ele volta e os discípulos estavam dormindo. Ele fala, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Mesmo Jesus, o Filho de Deus, ele pede, ore, vigie comigo. E os discípulos dormiram. Porque, amados, é um exercício, orar. É você se esforçar em orar. Às vezes a gente passa o dia corrido, não tive tempo de orar. Mas nós tivemos tempo para falar com um fulano, cicrano, mas nós não tivemos tempo para falar com Deus. Nós precisamos de Deus, Ele que nos auxilia em tudo, nos ajuda. A palavra do Senhor nos ensina a andar junto, a manter boa comunhão para com o outro. O próprio autor aqui em Hebreus 10, 24, ele fala que nós devemos considerar uns aos outros, estimularmos o amor às boas obras. Nós precisamos estimular uns aos outros, ajudar uns aos outros, considerar uns aos outros, para que as nossas orações, amados, sejam eficazes de um para com o outro. E nós não devemos querer só a nós, devemos também oferecer, se sacrificar em oração. E Deus será glorificado. Amém? Então, amados, precisamos andar juntos. E andar junto, amado, versículo 18, o próprio autor aqui, o grande líder, o grande pastor, um grande teólogo, ele pede oração. Mesmo distante, aqui ele fala, orai por nós, ele estava distante. Talvez não podendo, naquele momento, estar pessoalmente presente, e ele exortava e rogava ao povo, ora por nós. Isso afirma, amados, quando ele fala por nós, havia mais pessoas com eles. E nessa carta, ele pede que os irmãos permaneçam firmes, orientando que os seus leitores, aquele povo que estava sendo perseguido, não fosse afligido as suas almas, mas que orasse. Quando nossa alma é afligida, a forma de nós vencermos essa aflição é orarmos. Rogar ao Senhor, se prostrar diante de Deus. Diante de várias exortações, advertência e duro ensino que ele fez, e esse autor fez, o certo, que ele diz, ore por nós. Esse autor, amados, ele escreveu de fato palavras duras. Ele foi, às vezes, confrontante, desafiou os irmãos. Ele não arredou de falar das pessoas não abandonar Cristo. Mas ele fez isso, como diz o versículo 18, com boa consciência. Se achou digno diante de Deus. Amados, o bom líder, ele confronta mesmo. Mas ele se preocupa. Ele quer ver a igreja crescendo. Ele se preocupa com vidas. Ele não ignora as pessoas. Então nós precisamos se importar um para com o outro, como esse líder, ele se importou. Nós vemos na parte C no final assim, que ele fala que
eu vivi condignamente. Em resumo, eu estou digno diante de Deus. Amado, que autoridade desse homem, que ousadia, quando ele fala, eu estou digno diante de Deus. O que eu fiz aqui, o que eu escrevi aqui, é para que vocês fossem restaurados. Possamos viver de forma digna diante de Deus. Você está digno diante de Deus? Quando nós participamos da Santa Ceia, nós temos que estar digno diante de Deus. Nós não devemos tomar a Santa Ceia de forma indigna. Por isso que a oportunidade de nós confessarmos nossos pecados. E confessar o nosso pecado é através da oração. Se arrepender, mas não deixar de participar por causa de algum pecado. É confessar. Esse homem estava digno diante de Deus. Então ele pedia que ajudassem suas orações. Nota, amado, que quando ele fala que ele andou de forma digna, ele se justifica sobre os seus ensinos. Na versão NVT, ele diz: ore por nós, pois a nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fizemos. Diz um comentarista, a consciência e o comportamento devem ter a mesma excelência. Amados, nós devemos estar em paz com Deus. Quando nós estamos em paz com Deus, automaticamente nós vamos estar em paz com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, com a nossa igreja, porque estamos em paz com Deus. Ninguém pode dormir com a consciência pesada, às vezes perde o sono. Também não pode, muitas pessoas talvez já estão cauterizadas as suas consciências, as suas mentes, porque estão distantes de Deus, mas nós que conhecemos a Deus, estamos próximos de Deus, nós precisamos ter uma boa consciência, bom comportamento. Esse autor, quando ele fala isso, porque havia alguns inimigos que inventaram algumas mentiras a seu respeito, de modo, amado, que ele aqui assevera a sua integridade. Ele era um homem íntegro. Mesmo que o inimigo estava acusando, mas ele era exemplar, íntegro. E nós sabemos, amado, nesse tempo já havia lobos devoradores. Aqueles que, de fato, queriam arrebatar as ovelhas. E esse autor ficava preocupado com seus rebanhos, conforme diz o versículo 19, a parte final, para que eu seja restituído perto de vós o mais depressa possível. Então ele estava muito preocupado com seus rebanhos, com os lobos devoradores que infiltravam, tentando afastar as pessoas de Jesus, enganando as pessoas. E quantas pessoas são enganadas? Por que as pessoas são enganadas? Porque não se dispõem a conhecer a palavra de Deus. Se ausenta das programações da igreja. Então, amado, ninguém pode ser enganado, a não ser se fica deixa a desejar, talvez se distancia do Senhor. Portanto, amado, ele diz, ore para que isso se suceda, no versículo 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que o vosso seja restituído mais depressa. Ele queria estar depressa, queria se importar, ele estava com vontade de estar junto com seus irmãos, com o seu povo. Olha que alegria, que amor pelo rebanho, que preocupação pela sua igreja. Ele queria estar próximo, queria andar junto. Esse autor, amado, ele foi um gigante na história. Esse autor desafiou poderes das trevas. Ele lutou muito para que as pessoas se mantessem no caminho verdadeiro de Jesus. Ele se esforçou para que as pessoas não fossem corrompidas, não voltassem ao judaísmo. Ele se esforçou demais em prol do seu povo. Porque havia um perigo iminente naquele tempo. Das pessoas retornarem para o judaísmo. Praticar as obras cerimoniais, os rituais cerimoniais, que tudo já foi cessado. Então esse autor, ele se preocupa muito. Ele disse, se as pessoas voltassem, seria um retrocesso. Seus ensinos, amado, era voltada a olhar somente para Cristo, a viver participando na vida comum da igreja, e isso é um alerta para nós. Você tem vivido uma vida comum na vida da sua igreja, dessa igreja? Nós precisamos viver essa vida comum, andar junto, orar junto, considerar uns aos outros, conhecer cada um, se importar por cada um, isso que o autor fazia.
Amados, eu glorifico a Deus porque Deus sempre levanta homens e mulheres que dão sua vida em prol do reino de Deus. Nas nossas limitações e nas urgências, em algumas situações que nós passamos, o que nos resta é orar a Deus. Precisamos estar convictos da importância da oração, como esse autor tinha essa convicção. Eu preciso de oração, eu preciso orar por vocês, ore por nós. Amém? E cada dia possamos exercer o exercício da oração. Segundo, no versículo 20, ora, o Deus da paz, que tornou trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Você já teve alguma experiência espiritual? O autor ele continua exortando aos seus leitores, seus rebanhos, a alcançar a perfeição espiritual. Amado, para nós alcançar a perfeição espiritual requer uma vida madura, meditando e vivendo uma vida guiada pela palavra e ensino de Jesus. Alguns daqueles cristãos naquele tempo, nesse contexto, eram cristãos convictos. Não resta dúvida. Como alguns aqui, ou todos, se for, são cristãos convictos. Pessoas transformadas. Há um conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas o autor ainda exorta. A cada dia se aperfeiçoar. A cada dia amadurecer. A cada dia continuar crescendo. Isso, amado, não é só para aqueles leitores. Serve para nós também, todo dia. Eu e você, acho que almoçamos, tomamos café e nós não ficamos sem alimentar. Porque se nós ficarmos sem alimentar, nós ficaremos fracos. E se nós, amados, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, de buscar o Senhor, nós vamos ser enfraquecidos. Qualquer vendaval, qualquer tentação vai nos afastar de Jesus. Nós vamos ser vulneráveis. Então o autor está dizendo aqui, mesmo que você conheça a Bíblia, mesmo que você já leu muitas vezes a Bíblia, mesmo que você conheça o Salmo, você precisa estar cada dia amadurecendo, se aperfeiçoando, crescendo. E isso, amado, é vida com Deus, que Deus exige, a santidade. A santificação sem a qual ninguém verá Deus. A santidade é todo dia você, de fato, amado, exercer. Buscar a santidade, todo dia. Para que cada dia esteja mais perto de Deus. Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se você andar na presença de Deus, você vai alcançar a perfeição, você vai vencer os pecados, as tentações e as fraquezas. Mas precisamos, de fato, deixar que Deus nos aperfeiçoa. Exercer isso com esforço. Buscando uma excelência espiritual. Mas para isso, amado, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guia. Nós precisamos, amado, ser guiados pelo Espírito Santo, quando Paulo diz, andai no Espírito e não satisfazeis o desejo da carne. Em toda a nossa caminhada cristã, o que nós fazemos, o que nós bebemos, o que nós trabalhamos, tudo nós, quando nós somos cristãos autênticos, verdadeiros, convictos, tudo que nós fizemos vai ser para glorificar a Deus. Deus será glorificado na sua vida. Amém? Em tudo que você fizer. Seja comer, seja beber, seja festar, seja fazer festa, Deus será glorificado. O autor, amado, ele destaca nesse verso 20 e 21, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Ele que pediu oração em seu favor agora, ele ora pela igreja. Nesse versículo aqui, interessante que o Hernandes Dias diz que essa oração é uma doxologia, conforme diz Hernandes Dias Lopes. Doxologia quer dizer, doxo quer dizer em grego, glória. Logia, logos. Então, glória a Cristo. É nessa oração, amados, o autor aqui cita os principais temas do Epístola de Hebreus, no capítulo 20 e 21, versículo 21. Vós aperfeiçoem todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós
o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Nesses versículos 20 e 21, ele faz um resumo de todo o livro de Hebreus. Ele fala sobre o Deus da paz. Ele diz também a ressurreição de Jesus, o sangue da eterna aliança, a maturidade cristã, a maturidade espiritual, a obra de Deus na vida do cristão e a pessoa de Cristo como um bom pastor. E nessa doxologia é uma expressão de louvor, adoração e exaltação a Deus. Ele apresenta a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho. E Augusto Nicodemo diz nesse verso que ele vê a combinação maravilhosa da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Amados, a obra de Cristo é perfeita. Ele fez tudo por nós. Mas há uma responsabilidade humana. As escolhas que fazemos. Então nós precisamos crer na obra de Cristo. Viver conforme a sua vontade, não a minha vontade que prevaleça, mas a vontade de Cristo. Aí pergunto, como você tem vivido neste mundo? Diante dos seus amigos, diante da sociedade, no seu trabalho, como tem vivido? O autor dizia algo como você tem de se aperfeiçoar. E nesse texto, ele diz em todo o texto, longo texto de Hebreus, que ele fala que nós temos que nos aperfeiçoar. Mas aqui ele diz, nesse verso 20 e 21, que Deus que pode nos aperfeiçoar. E Ele que aperfeiçoa. O Deus de paz, que nos reconciliou em Cristo Jesus. Quando Ele trouxe dentre os mortos seu Filho Jesus Cristo, Ele trouxe dentre os mortos, Ele ressuscitou seu Filho. Ele selou o Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, quando entregamos a nossa vida a Cristo, Ele selou o Espírito Santo, confirmando que nós somos salvos. A obra é dele. Vemos a graça de Deus, amado, que combinam de maneira misteriosa com a responsabilidade humana. É a graça de Deus. Ele nos chama. Quando Ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim. Todos estão cansados e sobrecarregados. Ele faz um convite. Ele não pega você pelo colarinho e te obriga a buscar Deus. Ele convida. Faz um convite. E quantas pessoas têm rejeitado esse convite? Você convida as pessoas para vir na igreja, as pessoas falam que, talvez eu vou, mas não vem. Às vezes antigamente as pessoas eram mais educadas, não, eu vou ir. E não vem. Mas hoje as pessoas na lata, não vou não estou indo na igreja não. Hoje de manhã o Danilo falando sobre culto nos lares, outros conhecem como células. Alguns criaram doutrina sobre isso. Infelizmente, nos Estados Unidos tem um grupo de pessoas que não vai mais na igreja, culta só nas casas. Tem aquela seita que criou culto local, igreja local. Mas tem aquela seita que criou igreja local, não tem mais igreja. Eles falam, não precisa igreja, não precisa investir no templo, não precisa pagar pastor, e assim por diante. Aí eles usam o texto lá de Atos capítulo 2. Mas não entende o contexto. Por que o povo estava reunido nas casas na época de Atos? Porque havia perseguição. O templo era do povo que buscava o judaísmo, servia ali, era a religião judaica que prevalecia. Não havia espaço para os cristãos. E havia perseguição. Só depois do Constantino, que ele acabou com essa perseguição, que muitos voltaram novamente a se reunir nas igrejas. Amados, nós precisamos buscar a perfeição, se aperfeiçoar aquilo que Deus deixou para nós, nós devemos exercer com piedade, com temor, com destreza, com afinco, se esforçar em prol do reino de Deus. Ele nos reconciliou. O autor dizia no capítulo 3 dessa carta, se hoje ouvide a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Nessa carta, amado, em muitas partes da Bíblia, diz muitas coisas que devemos fazer e obedecer. Como orar, ler a Bíblia, mas às vezes eu e você não temos vontade de orar.
Não temos vontade de ler a Bíblia. Às vezes oramos, mesmo sem querer. Às vezes lemos a Bíblia de forma mecânica. Mas quando você vai ler na Bíblia, você vai compreendendo. É que Deus que vai trabalhando no seu coração. Vai modificando. E você vai compreendendo. Eu preciso de Cristo. O que me preenche é Jesus. As coisas temporais, as coisas do mundo, nada nos preenche. Mas somente a palavra de Deus que nos preenche. Então aí você vai perceber. É que Cristo que conduz, é que Cristo que te convence. É Deus que faz a obra na sua vida. Porque se fosse pela minha força, pela minha vontade, não faria isso. Mas Ele nos constrange. Então se esforce, mesmo não querendo. Se dedique em oração e em leitura da palavra de Deus. E Deus fará obra na sua vida. Fará maravilha na sua vida. Amém? Vemos aqui chamado Jesus o grande sacerdote. Também o grande pastor das ovelhas. Conforme diz o versículo 21. Versículo 20. Ele, como pastor das ovelhas, Ele deu sua vida em prol das ovelhas. Como um bom pastor, Ele trabalha em nosso favor. Ele nos aperfeiçoa. Ele nos conduz à perfeição espiritual para cumprir a sua vontade, conforme diz o versículo 21. Tudo a obra é dele. Ele que faz. Em 2 Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, na versão NVT, diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Olha, amado, olha a prova que Deus que faz a obra em nossas vidas, é Deus que nos constrange, é Deus que nos molda, é Deus que nos levanta, é Deus que nos restaura. Deus não se cansa de nós. Ah, se Deus se cansasse de mim e de você, pelas nossas ações nós já seríamos mortos, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele está pronto a nos ajudar, como diz o versículo 21. Operando em vós o que é agradável diante dele, a parte final do 21. Como, amado, a pergunta nessa noite, como que você corresponde à ajuda de Deus? Quando você está, talvez na BR viajando, e está com um carro estragado, alguém para te ajudar, você não vai ignorar a ajuda. Você vai aceitar a ajuda, você está precisando. Deus que estende a mão todos os dias, como Ele diz lá nos profetas, lá em Jeremias, todo dia estendendo a mão para vocês e você não quiseste. Então, como que você corresponde à ajuda de Jesus? Você aceita? Você glorifica a ajuda que Deus dá para você, oferece, glorifica a Deus em todo o tempo? Ou talvez você tenha vivido distante de Deus, sem compromisso com Deus. Não quero compromisso, eu quero vir, para mim é suficiente, eu não quero compromisso com Deus. Lembre-se, amado, que Ele fez tudo por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele trouxe uma nova eterna aliança, Ele nos livrou da condenação do inferno. Se dizemos que somos salvos, nossa vida deve corresponder conforme a vontade do Pai, mediante o seu Filho Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Então nós precisamos, como salvos, viver como Ele ordena, como Ele ensina, que possamos estar no centro da vontade de Deus. Como você tem correspondido à sua salvação? Versículo 22, que é toda a igreja ler junto, né? Rogo a vós, irmãos, que suportei a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Aqui está dizendo, amado, suporte a palavra da exortação. A intenção aqui do autor é preservar os eleitos de Deus na nova aliança. E que esses eleitos de Deus continuassem avante. Não é porque eu sou salvo e agora eu posso chutar o balde e viver como eu quero viver, se eu sou eleito. Não, os eleitos de Deus vão viver como salvo, vai progredir, vai avançar, vai fazer como Paulo. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo que é Jesus. Essa é a vida do verdadeiro cristão. Então o autor está dizendo, continua avante, mantenha-se firme, não retroceda.
O autor aqui talvez parecia ser radical, quando muitas vezes no livro de Hebreus ele dizia, né, que o templo, as leis, os sacrifícios, os rituais são todos velhos, são ultrapassados e sem valor. Ele parecia ser muito radical. As pessoas acabaram de sair do judaísmo e ouvindo essas palavras duras. O próprio Hebreus também fala, lá em capítulo 6, que fala assim, muitas pessoas experimentaram da boa palavra, ouviram a boa palavra, tiveram o dom do Espírito Santo, batizaram e abandonaram Deus. É impossível que essas pessoas sejam salvas. Experimentaram tudo isso. Ele vem nos confrontar também, amados. Às vezes a palavra é dura mesmo. Mas para o nosso ensino, para que Deus possa nos moldar, nos lapidar, nos restaurar, para que sejamos parecidos com Cristo. Para que entendamos que para entrar no céu não podemos entrar sem pecado. Nós precisamos, amados, viver uma vida santa, piedosa, perfeita, uma vida que agrada ao Senhor, onde Deus seja glorificado. E Ele está dizendo para nós, como está dizendo para esse povo aqui, para que não fiquem em choque, para que não desanimem da fé. E o autor exorta para não voltar atrás, não abandonar o caminho da verdade de Jesus. Agora, esses homens, esses leitores, como nós pertencemos à nova aliança. Nós pertencemos a Jesus, amém? Se nós pertencemos a Deus, nós não podemos viver amando o mundo, as coisas do mundo. Em 1 João fala muito isso. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então precisamos viver uma vida, amados, que agrada ao Senhor. Não é fácil. Para esses leitores não era fácil. Para esses leitores, nessa época, eles sofriam grandes perseguições. E muitos estavam passando por isso. Por isso o autor está dizendo aqui no versículo 22, suporte a palavra de exortação. Suporte. Apresente palavra de exortação. Ele resumiu, amado, diz na versão Nova Linguagem de hoje, nesse versículo, ele fala assim, ó, escute com paciência essa palavra de ânimo, e não é muito longa. Ele resumiu, e interessante que quando ele fala que ele resumiu o livro dessa carta, dessa epístola de Hebreus, é a maior epístola do Novo Testamento. Ele fala que ele resumiu ainda. É um livro que há assuntos peculiares, que os outros livros não trouxeram. E esse autor de Hebreu trouxe. Quem que foi o autor de Hebreu? Ninguém sabe. Uns falam que é Paulo, outros falam que é Apolo, outros Timóteo, outros Lucas. Eu ainda deduzo que seja Apolo. Porque quando ele fala, nós vamos ver aqui, que ele fala, nós, saudade de Timóteo, como nós lemos aqui. Paulo estava preso. Timóteo foi posto em liberdade, e ele queria vir com Timóteo para visitar, então deduz que pode ser Apolo, mas não temos certeza. É mistério. Mas esse autor amado, ele foi muito enfático. Ele foi cheio de sabedoria. Ele trouxe muitos textos do Antigo Testamento, para aprimorar, abrir a mente daquele povo que tinha acabado de sair do judaísmo. Então era uma mensagem pertinente naquele tempo. Como para nós também, você que talvez era do mundo, você que gostava de dançar, você que talvez participou você participou de discoteca, ô Rimomar? Alguns que viviam nesse mundo, não é mais desse mundo, não pertence mais desse mundo. Alguém que fumava aqui, e hoje não fuma mais, não tem mais vício. É uma nova vida, uma vida transformada. Então essa mensagem também é muito pertinente para nós, que nós não devemos agradar o mundo, fazer a vontade nossa, mas a vontade do Pai. Então, amados, essa carta, desde o início, foi exaltar Jesus, o Filho de Deus, que é superior a todos citados nessa carta. Ele é o nosso Salvador. Amém? Uma ilustração desses versículos que eu li, conforme o Isber diz,
Em especial a expressão vos aperfeiçoa todo o bem, conforme diz o versículo 21. Ele diz, podemos fazer algumas comparações em relação de alguns profissionais, que entende bem essa expressão como médico, sabe colocar no lugar o osso fraturado. Para os pescadores, sabe consertar as redes danificadas. Para o marinheiro, sabe preparar um navio para uma viagem em alto mar. Para um soldado, sabe se equipar para uma grande batalha. Para a dona de casa, sabe receber uma visita. E para um professor, sabe ensinar alguém a escrever. Assim, amado, ele continua, o nosso Senhor Jesus Cristo quer nos equipar a nossa vida para andarmos corretamente e participemos da corrida espiritual para sermos bem-sucedidos. Ele deseja reparar as nossas redes para sermos verdadeiros discípulos que sabem apanhar as novas vidas. Ele quer que andarmos corretamente, Ele deseja colocar os ossos fraturados das nossas vidas para andarmos corretamente. E por fim, amado, Ele deseja nos equipar para a batalha e nos preparar para o fim de não sermos destruídos pela tempestade da vida. Jesus que pode nos equipar, porque há muita tempestade na nossa vida. Muitos intempéries que passamos, muitas mazelas que passamos, mas Ele quer nos fortalecer, nos livrar, nos ajudar nas tempestades da vida. Em resumo, Ele deseja nos amadurecer de modo que possa operar em nós e por meio de nós aquilo que lhe apraz para que cumpra a sua vontade. Amém? Que Deus fortaleça a nossa igreja, nossas vidas. E nessa ilustração, amado, uma aplicação para nossas vidas. Como Cristo nos equipa? De que forma? Ele emprega a sua palavra. É o instrumento que Deus usa para nos amadurecer. Em 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim, outra razão ainda temos, nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhesse não com palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Também, amado, Ele nos equipa com oração. Nós devemos orar noite e dia. Orar sem cessar. O apóstolo Paulo diz, orando noite e dia. O autor também, ele ora, versículo 21, para que seja feita a vontade de Deus, sendo a única regra da nossa obediência. Também Ele nos equipa para que nós tenhamos comunhão com a igreja, para juntos ajudarmos, e para junto aperfeiçoarmos, e para junto edificar a igreja de Cristo, conforme diz Efésios 4:12. E por fim, amado, esse autor ele emprega para que nós sejamos equipados por Cristo, aperfeiçoados. Ele emprega o sofrimento para nos aperfeiçoar. Isso inclui que Deus disciplina o filho que ama, conforme diz Hebreus 12:6. O próprio Jesus falou assim que nesse mundo passarei por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele quer nos moldar, nos forjar, ser parecido com Cristo. A vida do crente não é fácil, mas de fé em fé, de glória em glória. Amém? E possamos perseverar, amados. Versículo 23 a 25, já estamos finalizando. Versículo 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Interessante que o autor está informado dos irmãos. Você sabe a vida comum do seu irmão? Você sabe como ele está? O que ele faz? As lutas do seu irmão? Seus planos? Onde ele mora? Enfim, você se interessa pela vida do seu irmão? Você tem informação onde seu irmão mora, onde que ele trabalha? Você se importa? Interessante que o autor aqui, ele se interessa. Ele é informado.
ele tem informação. E como que era naquele tempo? Hoje, se você quer saber onde a pessoa mora, você entra no Google, né? Escreve o nome da rua, você já chega no local da pessoa. Mas esse autor aqui não tinha naquele tempo tecnologia. Ele precisava andar talvez a cavalo, a pé, pedir informação. E ele se importava. Você, amado, se preocupa com a comunidade da sua igreja? Esse autor sabia dos sofrimentos, ele sabia das perdas que esse povo sofria, das perseguições que passavam, das tentações que todo era desafiado. Naquele tempo era escolher a morte ou a vida. Se você escolher a Cristo, você vai morrer. E o autor sabia dessa informação, das perseguições, das lutas, que tinha que estar escondido, porque seria morto se continuasse a buscar Jesus, tinha que rejeitar. Então o autor sabia dessa luta, e nessa carta ele demonstra que tinha uma informação, muita informação, inclusive do seu irmão Timóteo. Ele deseja estar com seu irmão. Interessante, amado, que Timóteo, o único naquele tempo cristão, vivo, é o único nome mencionado em todo o livro dessa epístola. Ele nunca mencionou a pessoa que estava vivo, cristão, senão Timóteo. O único nome mencionado. Um cristão vivo naquela época. Nós não sabemos como que ele adquiriu essa informação de Timóteo. Mas nós sabemos que é verdadeira, porque está registrada aqui na palavra de Deus. Conta-se a história da igreja que Timóteo foi preso 2 vezes. Uma vez lá em Éfeso, e a segunda vez, quando ele foi posto em liberdade aqui, estava preso em Roma, junto com Paulo. Ele foi solto, não sabemos o motivo, a razão, mas ele foi solto. É o ponto do autor: quero que Timóteo, quero ver brevemente, que ele venha logo, que eu quero visitar vocês. É interessante que esse autor, amado, ele se importa com a igreja. Ele é um pastor verdadeiro que quer visitar as pessoas. Ele quer estar com as pessoas. Ele tem cheiro das ovelhas, ele cuida das ovelhas. É um pastor exemplar, esse autor de Hebreus. Ele fala que Timóteo poderia estar com ele. Ele demonstra sentir saudade do povo. Está do lado do povo. Um pastor que ama as suas ovelhas. É isso que o autor está dizendo aqui. Queria ver Timóteo para que viesse logo. Essa preocupação, amado, essa informação que ele tinha, essa vontade de estar junto com as pessoas, de estar com os irmãos. Essa atitude dele deve também ser nossa atitude, de estar junto com os irmãos, andar junto com os irmãos, se esforçar em prol dos irmãos, caminhar com os irmãos. Jesus falou: se alguém chamar para você andar 1 milha, anda 2 milhas. Se alguém te pedir uma capa, dá para ele. Amado, é considerar cada um superior a si mesmo. É a igreja de Jesus. Nós não podemos falar da boca para fora, falar de amor quando não praticamos, falar de comunhão quando não temos comunhão. Então esse autor, ele mostra para nós essa vontade de estar com os irmãos, andar junto com os irmãos, de participar junto do sofrimento dos irmãos. Então várias recomendações para as nossas vidas. E final do texto, versículo 24: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todo vós. Saudação final. O autor, penúltima mensagem de Hebreu, eu falei muito sobre os guias. O autor chega no final dessa epístola enviando saudação a todos os guias. Ele sendo líder, ele lembra dos outros guias, dos outros líderes. Ele não é aquela pessoa que buscava status, sua popularidade, mas era alguém humilde, alguém que se interessava em prol das outras pessoas, dos líderes. E ele pedia para que as pessoas lembrassem dos líderes, que saudassem os líderes. É valorizar, amados, nossos guias. Aquelas pessoas que cuidam das almas, que velam pelas nossas almas, nós temos que valorizar. É a recomendação da palavra do Senhor. E por fim, o versículo 25: a graça seja com todo vós. A graça seja com todo vós. Hernando Dias Lopes diz o seguinte sobre a graça: a graça de Deus é a fonte da salvação. É melhor que a vida. É a força suficiente do crente no sofrimento. Tendo a graça,
a maravilhosa graça, cuja profundidade o homem não consegue sondar, e cuja altura o homem não consegue atingir. A igreja triunfa sobre aflições e vive na fé sem olhar para trás, pois a graça é a obra imerecida, interna, espiritualmente transformadora e fortalecedora. Amados, jamais desprezamos o que Cristo fez por mim e por você lá na cruz. Devemos sempre dar graça a Deus pelo seu dom inefável. Ele nos salvou. Amém? Que Deus abençoe essa mensagem nos nossos corações, amados. A graça de Jesus, um favor imerecido. Ele pensou em mim e pensou em você.